Prosseguindo nossas atividades, convidamos para compor o palco o senhor Eduardo Pinheiro, fundador do Programa de Conformidade LGPD-ES. Seja bem-vindo. O senhor Vitor Leitão, sócio da Lema Consultoria de Investimentos. Seja bem-vindo, bebê. O senhor José Costa de França, diretor da Privatiza Investimentos. Boa tarde. Estou sendo ouvido? Ótimo. Então, boa tarde a todos. Eu sou o José França. Venho aqui em nome da Privatiza Investimentos trocar ideia com vocês. E vim no momento em que a gente tem uma resolução 5272 que praticamente tirou do cenário a questão da diversificação dos investimentos, insistir numa tecla que nos trouxe a trabalhar nesse segmento, que foi a diversificação da carteira. Então é um momento diferente, mas independente desse momento de obstrução dos investimentos, a gente vai trabalhar, vai manter o trabalho focado na diversificação. Eu tive a oportunidade de ver hoje pela manhã, antes do almoço, o Luiz Felipe do Banesses falando sobre diversificação. Eu vi ainda há pouco o rapaz do Bradesco falando também sobre diversificação, e eu vou usar o tema de uma maneira diferente. Eu diria que o Luiz Felipe, quando falou de diversificação, se a gente fosse falar de medicina, ele se apresentou como um clínico geral. Ele falou da diversificação de uma forma mais ampla, colocou o tema inclusive com aspectos históricos. Achei muito bacana a apresentação dele, mas ele falou de uma forma geral. Eu vou ser um pouco mais específico. O Zardon também do Bradesco, acho que falou muito bem, falou também de uma forma geral. Eu vou ser mais específico. Então, vamos lá. Primeiro eu preciso começar aqui. Eu vou abordar, como já foi feito aqui, né, eu vou começar a introdução também falando de uma maneira um pouco genérica, explicando que uma carteira de investimento, seja de um investidor pessoa física e especialmente sendo de um investidor institucional, como é o caso dos RPPS, ter ativos só brasileiros não entrega a necessidade que cada um de vocês tem aí no cumprimento das suas obrigações atuariais. Ter um único ativo, seja ele qual for, por melhor que ele tenha um desempenho de curto prazo ou de médio prazo, ele não cumpre o que, ou melhor dizendo, vocês não cumprem o objetivo de vocês, ou até o dever fiduciário de vocês, que é ter uma carteira diversificada para enfrentar novidades que não estão previstas, né? Uma guerra, uma subida de taxa de juros, enfim. A gente foca muito nisso, né? Muito nisso. Então, ativos brasileiros são altamente correlacionados. E detalhe, quando a gente fala em diversificação, se a gente achar que diversificação é ter 20, 30, 40 fundos, não necessariamente isso traz diversificação. Diversificação é você ter ativos que principalmente sejam descorrelacionados. E quando você tem ativos apenas brasileiros, ainda que eu tenha IMAB, Ibovespa, que eu tenha DKA, enfim, Selic e tudo mais, se eu tiver só ativos nacionais, por mais que a carteira esteja diversificada, a diversificação não tem a eficiência que vai ter, como a gente vai ver no decorrer da apresentação que eu vou fazer para vocês. Então vejam só, a diversificação internacional é importante porque ela traz temas que nós não temos aqui no mercado local, ela traz ativos que a gente não tem no mercado local e traz cenários, inclusive, de economia, de finanças, de taxa de juros que muitas vezes são diferentes do que a gente está vivendo aqui internamente. Para vocês terem uma ideia, isso vai estar expresso um pouco adiante, o mercado de ações brasileiro corresponde a um percentual muito pequeno do mercado global. O PIB, na verdade, está na próxima tela. Vamos olhar essa tela e acho que fica mais fácil de entender. Existe uma incongruência relevante quando a gente olha o PIB
PIB do Brasil versus o PIB global. O nosso PIB corresponde a 2,1% do PIB global, 2,1%, ou seja, 97,9% do que é produzido no mundo é produzido fora do Brasil. No mercado de renda fixa, nós representamos 1,9% do mercado global. Detalhe, lembrando que quando a gente fala de renda fixa, a gente fala de juros estratosféricos. Os juros no Brasil são obscenos, né? Vocês são privilegiados, entre aspas, quando fazem uma gestão de carteira e tem títulos atrelados à inflação que pagam a inflação mais 7, 7,5%, 8%. Isso é um escândalo. No mundo isso não acontece. Quando a gente fala de CDI, a coisa fica pior. Nós estamos falando hoje de um CDI que está remunerando IPCA mais 10% ao ano. É um absurdo isso. Mas ainda assim o mercado de renda fixa no Brasil corresponde a 1,9% do mercado de renda fixa global. No mercado de ações, a discrepância é ainda maior. O mercado de ações brasileiro corresponde a 0,1% do mercado global. Ou seja, nós temos 99,9% de mercado envolvendo ações no mundo fora do Brasil. E a alocação do Brasil, curiosamente, que é essa parte verde clarinha que vocês estão vendo aí no gráfico, acho que dá para ver aqui, essa parte pequenininha representa que o Brasil tem, o brasileiro de um modo geral, aplica 97,5% dos recursos no Brasil e 2,5% no exterior. Ou seja, é absolutamente invertido, né? O que a gente representa para o PIB global é o que a gente aplica lá fora em recursos no exterior. Indo um pouco adiante, a gente já ouviu essa expressão aqui, né, que não existe almoço de graça, ou melhor, o único almoço grátis é a diversificação. O Luiz Felipe falou de manhã, agora à tarde o Zardon do Bradesco falou também, e eu estou repetindo, só que repetindo aqui em português, né? É o único almoço grátis que tem a diversificação internacional. Quando a gente olha de baixo para cima, eu vou começar da linha verde para cima, a cada unidade de risco que a gente adiciona na diversificação, a gente tem um resultado, um retorno diferente. Eu vou dar como exemplo o seguinte: usando a linha cinza clara, de cima para baixo, onde está o 0,60, com 40% de correlação entre o investimento local e o exterior, quando eu adiciono, vou avançando, né, de 0 até 40, eu tenho uma mudança significativa no resultado. A linha verde, que é 0 de correlação, ou seja, ativos lá fora que não tem correlação com ativos aqui dentro, eu tenho um incremento de 1,40 para cada uma unidade de risco assumido. Ou seja, de fato, é a melhor relação risco-retorno que tem quando a gente promove a diversificação com a descorrelação dos ativos. Essa tela, eu imagino que você já tenha visto várias vezes, né, em várias apresentações que vocês viram. Isso é um kit diversificado de ativos brasileiros. Nós temos aí Bovespa, IRFM, IMA Geral, IMAB, IMAB5+, EDK, enfim, nós temos os ativos brasileiros. Ainda assim, na diversificação mais extrema que a gente tem com todos esses ativos, a correlação entre eles é 0,59. Só para lembrar, correlação a gente mede mais 1 até menos 1. Perto de 1 é uma correlação muito alta. Na direção contrária, quando ele vai se aproximando de 0, a correlação é baixa e isso tende a efetivamente trazer resultados com essa descorrelação. Então, a correlação média dos ativos brasileiros, quando a gente pega uma carteira diversificada, é 0,59. Então, é um mix de ativos que efetivamente não diversifica a carteira efetivamente. Quando a gente olha e adiciona a esse kit Brasil esse que eu tenho aqui, né, diversificado, quando eu pego esse kit todinho, não apenas 1, 2 ou 3 ativos, o kit todo, e adiciono 20% de ativo internacional, observem dois efeitos importantes que acontecem. Primeiro, o kit Brasil é essa linha cinza, a linha mais clara. Segundo, o kit Brasil mais o portfólio internacional. Nós temos dois efeitos óbvios. O primeiro deles, no kit Brasil, a gente tem 10,39 de resultado no intervalo aí de 10 anos. No portfólio
composto pelo Kit Brasil e 20% do portfólio internacional, a gente já tem um ganho de 10,39 para 11,77. Nós estamos falando aí de quase 1,5%. Aparentemente é pouco, mas quando você capitaliza, e é o caso de vocês, de capitalizarem isso aí a longo prazo, o efeito disso é impactante. E a outra medida que eu acho que é importante para vocês, que é uma coisa que incomoda vocês, que é a volatilidade, quando você tem o Kit Brasil, você tem uma vol de 7,15 ao ano. Quando você tem o Kit Brasil mais o portfólio internacional, você tem uma redução para 4,97. Então, você tem uma vol menor e tem um resultado maior. Isso é muito importante para vocês. Quando a gente olha nos intervalos, inclusive, mais curtos, né, existe um mito de que quando você adiciona os investimentos internacionais, você adiciona risco. É o contrário. Né? Vamos desmistificar isso. Investimentos internacionais, eles tiram vol, eles reduzem o risco da carteira. Se a gente olhar nos vários intervalos, um ano, a vol, quando você tem o Kit Brasil mais o portfólio internacional, tem aí de 3,7 de vol contra 5,1 só do nacional. Nas várias janelas é fácil de observar. Quando a gente vai para a última janela, que tem aquele pontilhado, que é um intervalo de 10 anos, olhem a diferença. O portfólio composto 4,8 de vol contra 7,1 da vol do mercado local. Ou seja, isso derruba por terra o mito de que quando você adiciona produtos internacionais, você está aumentando o risco da carteira. É justamente o contrário. Aqui eu tenho uma representação que eu acho muito interessante. Hoje, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic perto de 14%, né? 14,5%. Quando a gente olha o retorno nos últimos 15 anos do CDI, o retorno médio em reais foi 9,62% ao ano, porque a gente teve juros mais altos, juros mais baixos. Lembrando que na pandemia a gente teve juros de 2%. Então, a média da taxa Selic nesse intervalo, né, do CDI nesse intervalo, é 9,62 ao ano. Quando a gente olha o retorno em dólar, pasmem, isso cai para 1,56%. Eu vou explicar. Como é que isso pode ser menor em dólar? Se eu pegar 15 anos atrás uma quantidade de dólares e converter em reais, ou vice-versa, a evolução que a gente teve com o dólar versus o CDI, nos leva ao resultado de que em dólar esse 9,56, melhor dizendo, 9,62 que a gente tem ano, cai para 1,56. Lembrando que se a gente olhar nos últimos 15 anos, um dólar custava, nós estamos em 26, 2011, custava R$2, um pouco abaixo de R$2. Hoje o dólar está R$5. Então, se a gente pegar a valorização que teve o dólar, ou melhor, a desvalorização do real, nesse intervalo, a gente chega à conclusão que o retorno efetivo desse CDI de 15 anos, quando a gente pensa em dólar, é 1,56 ao ano. É muito baixo. Quando a gente olha os ativos denominados em dólar, o vermelhinho do gráfico ao lado, que é a linha mais baixa, né, que é o CDI em dólar, é o resultado mais baixo. A gente tem vários outros ativos, MSCI, Bloomberg Global High Yield, que são títulos de crédito privado lá fora. A gente tem uma cesta de produtos lá fora que todos eles, quando a gente olha no intervalo de 15 anos, a discrepância de resultado em relação ao real é muito grande. Então, isso realmente tem que estar no radar de vocês. Quando a gente pensa em diversificação de ações, isso já foi falado aqui hoje, eu acho que pelo Zardon do Bradesco. O que acontece? Quando a gente olha o Ibovespa, a gente entende, né, que fica fácil de perceber o Ibovespa versus o S&P, o seguinte, eu vou detalhar. O mercado financeiro representa 25% do Ibovespa, materiais básicos, mineração e siderurgia 20%, petróleo e gás mais 15%. Só nesses três principais setores da Bolsa Brasileira a gente tem 60% de concentração. Então a Bolsa Brasileira é muito suscetível a commodities e bancos. Então isso tem um nível de concentração muito grande. Quando a gente olha a comparação do Ibovespa com o S&P, o mercado financeiro aqui é 25%, lá é 13%. Commodities aqui é 20%, lá é 3%. Petróleo lá, aqui é 15%, lá é 5%. Onde que a gente olha lá,
e vê que tem uma discrepância muito grande em relação a gente. Tecnologia lá fora é 26%, é muito impactante na composição da bolsa lá fora. Quando a gente olha saúde, lá fora é 15% contra 5% aqui. Então a gente observa que a bolsa aqui é muito commodities e bancos, e lá fora o peso relevante é tecnologia e saúde. Então isso muda a configuração de uma carteira. E as oportunidades globais não representadas na economia brasileira, observem a disparidade de resultado em 15 anos. Em um ano, quando a gente olha em dólar, a gente teve o S&P que rendeu 17,6 versus 13 do Ibovespa. Em 3 anos, 25 praticamente contra 10. Quando a gente olha no intervalo de 15 anos, o S&P trouxe quase 15% do resultado anualizado, né, ou seja, ao ano, contra um resultado de menos 2,6% em dólar para o Ibovespa. Então a discrepância é muito grande. Não ter o exterior realmente é uma perda de qualidade na carteira muito grande. Vamos continuar. Eu disse, vou repetir, que o Luiz Felipe ele falou de manhã de uma forma genérica sobre diversificação. Eu estou sendo muito específico. Então eu estou mostrando que o investimento no exterior versus o investimento aqui tem de discrepância e o que isso pode agregar para vocês aí a médio e longo prazo. Lembrando que para aplicar no exterior hoje é apenas com o nível 3 do Progestão, né? No escritório alguém me disse, poxa, mas você vai falar sobre aplicar em exterior quando o nível 3 tem um universo tão pequeno de regimes próprios? Não tem problema. Esse universo pequeno é hoje, maio de 26. A gente vai estar aqui em 27, 28. A hora que isso for devidamente ajustado, eu acho que vocês poderão aplicar nisso, e é importante. Um detalhe que pouca gente fala. Nesse momento em que os juros estão altos, parece que acaba acontecendo no inconsciente coletivo uma calmaria de colocar o dinheiro a juro, né, seja na NTNB, seja no CDI que está alto, e descansar que está tudo bem, está tudo resolvido. Se vocês não desenvolverem as aptidões de diversificar nesse momento, para aplicar no momento em que os juros caírem, quando o juros chegar a 8, 9% e a bolsa tiver 300 mil pontos, todo mundo vai falar em diversificação. A diversificação a gente tem que falar agora, na hora em que você tem tempo de estar estudando o que você vai fazer com a sua carteira. Mas voltando aqui, com relação à diversificação, observem aqui o seguinte. Eu tenho um gráfico que ele mostra Ibovespa mais 50% de bolsa lá fora, Ibovespa 60 e 40 lá fora, Ibovespa 70 30, 80 20, 90 10 e só Ibovespa. Observem que o resultado menos impactante é o resultado do Ibovespa puro, que tem 8,9 de resultado no intervalo de 15 anos. 8,9 ao ano. Quando a gente olha nessa escala 10, 20, 30, 40, 50, o melhor resultado que a gente tem nessas carteiras é quando a gente tem metade Ibovespa e metade o mercado global. Por quê? Porque você tem, como eu disse, a possibilidade de colher resultados melhores do mercado global, que tem sido isso a constante nos últimos 20, 25 anos. Você tem uma vol menor, né? Na segunda listinha ali onde a gente vê esse pontilhado, observe que o vol do Ibovespa puro é 23% ao ano. Quando você vai adicionando unidades de investimento no exterior, combinando com o mercado local, essa volatilidade vai diminuindo. E esse máximo drawdown, o que é isso? Que é a maior queda desde o pico de um ativo, né, a maior queda desde de uma alta da bolsa. Observe que o drawdown da bolsa, 51%. Quando vocês pegam metade numa carteira combinada, o máximo drawdown é 38%. Então, só tem coisas a acrescentar quando a gente faz uma combinação de ativos locais e ativos no exterior. Óbvio, não posso deixar de aproveitar essa oportunidade com vocês para mostrar um caso prático. Nós temos um produto e eu acho que ele vai mostrar muito como é o racional de como funciona o mercado lá fora, e eu acho que é uma oportunidade única para vocês entenderem como funciona esse racional e como a gente trabalha. Eu passei a ideia do que é diversificação, agora eu vou mostrar um caso prático. Nós temos uma gestora que a gente representa, chamada Schroders, que tem mais de $1 trilhão
sobre gestão global. Essa gestora, inclusive, foi vendida no ano passado, no final do ano, para uma gestora americana que tinha mais 1,4 trilhão. Então, nós estamos falando de um grupo de 2,4 trilhões de dólares de gestão de recursos de terceiros. Detalhe, esse produto que eu vou mostrar para vocês, sido medido por essa Cityware, que é uma empresa que faz acompanhamento de gestores e de produtos de investimento em janelas de 3 anos. Esse produto está em primeiro lugar de uma amostra de 63 produtos, e o gestor responsável por esse produto, ele está em primeiro lugar de uma lista de 122 gestores que trabalham a estratégia long short, que eu vou falar sobre ela agora. O que é uma estratégia long and short? O que é uma estratégia long and short? É uma estratégia onde o gestor não precisa que a bolsa suba ou necessariamente caia para ele ter resultado, para ele gerar alfa para a carteira dos cotistas. Ele precisa escolher pares, ações que ele compra e ações que ele vende, que gerem resultado. Eu vou explicar num caso prático aqui no Brasil para vocês entenderem. Por exemplo, nós temos Bradesco e Itaú, são 2 grandes bancos brasileiros. Vamos imaginar que, por análise, os analistas entendam que o Bradesco está mais caro que o Itaú. Então, o que o gestor faz? Ele compra o Itaú, que está mais barato em termos de resultados, e vende o Bradesco. Ainda que não tenha, ele aluga e vende o Bradesco. Da oscilação que vai acontecer entre Bradesco e Itaú é que é feita a geração de resultado. Mas, França, se a bolsa subir, como o Itaú está mais barato, ele tende a subir mais do que o Bradesco. Mas a bolsa pode cair. Mesma coisa, se a bolsa cair, o Itaú, que está mais barato, tende a cair menos do que o Bradesco. E dessa forma, a geração de resultado é aferida. Uma coisa importante, para esse tipo de estratégia, você não precisa ter uma bolsa em alta ou baixa. Qualquer tipo de bolsa, qualquer cenário de bolsa pode ser aplicado para a estratégia. E aí eu vou avançar um pouquinho mais nisso. Esse produto, Schroder Contour Tech, é um produto que trabalha só no mercado de tecnologia, telecomunicações e mídia. É um produto que ele tem campo de atuação 80% em mercado americano, 9% Europa e 10% Ásia. O mercado endereçável para que essas operações aconteçam é de algo próximo a 30 trilhões de dólares, e o número de empresas que são passíveis de serem operadas nessa estratégia, em torno de 700 empresas. Só para lembrar, a Bolsa Brasileira tem em torno de 400 empresas, sendo que com liquidez mesmo, eu diria que a gente não tem, para ser generoso, 200 empresas. Aqui eu estou falando de um universo de 700 empresas que podem ser objeto dessa estratégia que a gente tem. Por que olhar para a tecnologia? Eu acho que essa tela é uma tela que mostra bem o porquê a tecnologia é hoje o ambiente mais efervescente da economia global. Se a gente olhar 2005, 2025, o mercado de empresas de tecnologia, o mercado de empresas do setor financeiro, a gente vai perceber que em 2005, das 5 empresas que eram as 5 maiores, quando a gente passa por 2025, apenas uma se manteve, que foi a Microsoft. A IBM não está entre as 5 maiores, a Intel, a Cisco nem a Dell. Nomes novos vão surgindo ao longo do tempo. Então a tecnologia é um negócio muito mais, eu diria, disruptivo e dinâmico. Quando a gente olha o setor financeiro, a única instituição financeira que em 2005 estava entre as 5, que não está em 2025, é a IG. Lembrando, para quem não se lembra, que essa IG sofreu muito na crise de 2008, quando teve a crise do subprime. Era uma das grandes empresas do setor financeiro americano, que hoje não está entre as maiores. Então entrou no lugar dela a Berkshire, que por acaso é hoje a mais capitalizada, né? Que é a empresa do Warren Buffett, correto? Então observem que tecnologia tem uma oscilação muito grande em se tratando de um setor disruptivo, sempre tem novidade, e esse é um mercado muito fértil para esse tipo de trabalho. Pois bem,
Reforçando isso que eu estou dizendo, aqui a gente está vendo a questão da dispersão. Quando a gente olha os vários setores da economia global, a gente percebe que o setor que tem mais dispersão, que os resultados oscilam mais, que as empresas crescem, eventualmente perdem mercado, o setor de tecnologia é o mais intenso. Então é perto de 7% a dispersão. Quando a gente olha o último aqui do lado direito, que é o real estate, que é na área imobiliária, nós temos aí na faixa abaixo de 4. Então, dá para ver que realmente tecnologia é um negócio que sacode bastante. Pois bem, esse gráfico me agrada muito porque ele mostra uma coisa que, na minha opinião, a gente deve prestar muita atenção como investidor de um modo geral. Quando a gente olha o quanto das 7 maiores empresas magníficas do mercado global, observem que dentro desse fundo, a participação das 7 magníficas é 4% do fundo. O resultado, a contribuição desses 4% para o resultado do fundo é 11% do fundo. Quando a gente olha para o lado direito e olha o SP500, a gente percebe que as 7 principais companhias do mundo representam 33%, 1/3 do índice SP500. E a contribuição de resultado para essa participação expressiva é 36%. Então, não ter essa concentração permite que essa gestão busque resultado, mesmo que haja uma oscilação muito bruta nessas empresas que estão nos maiores preços da história, e não gere uma perda significativa de resultado para o fundo. Por que long short? Que foi o que eu acabei de explicar alguns minutos atrás. Quando a gente fala em tecnologia, alguém levanta a mão e fala: poxa, mas se eu tivesse comprado Apple, Netflix, CRM, que é Salesforce, Amazon, é muito fácil falar daquilo que já aconteceu e daquilo que a gente já sabe. Do que já aconteceu e a gente já sabe. Agora, ninguém fala isso aqui, né? Que Nokia, quem aqui não conhece a Nokia, né? Os aparelhos de telefone que eram destaque junto com o Motorola, a Nokia caiu 85% ao longo do tempo. A perda é muito grande. Quem não conhece Kodak? A Kodak não acreditou que as fotos iam para o celular, que o digital ia mudar. Eles mantiveram a mesma estratégia, perderam 99,9%, sumiu a empresa. Então, quando a gente fala em long short, a gente fala numa estratégia que aproveita as oportunidades de mercado nas janelas móveis ao longo do tempo e tira resultado nas oscilações que essas empresas têm ao longo do tempo, de uma maneira defensiva, não expondo o cliente a uma posição direcional que ou a empresa sobe e ganha ou cai e perde. Então, é uma coisa que protege o investidor. Histórico de geração de alfa. Quando a gente olha o alfa do book long e short, a gente percebe que em 5 janelas apenas, eu vou falar as janelas para vocês entenderem, para não terem que ficar procurando. Nós temos 5 janelas que a parte comprada do fundo gerou mais resultado do que a parte vendida. Então eu tenho aqui, a parte comprada é o azul escuro. Eu não consigo nem achar. No 2025 foi uma janela, 2020 foi uma segunda janela, são 5 janelas. 2015 foi outra janela. Eu achei 3. O fato é que, quando você tem o long e short, o resultado mais expressivo tem vindo do book, né, do livro, de apostar em empresas que estão perdendo força no mercado e o fundo fica short. Então, ter o long short, você tem a possibilidade de ganhar, inclusive, com as empresas que estão em baixa no mercado. Detalhe. Como que é a exposição líquida desse fundo? O objetivo desse fundo é ficar zerado. O que é ficar zerado? É ter uma posição comprada e uma posição vendida que uma neutraliza a outra. Vejam vocês o seguinte, olha o perigo que é essa concentração. Se a gente pegar as 7 principais empresas do mercado, especialmente americano, que são as 7 magníficas, o impacto delas, o peso delas no índice global é equivalente a 7 países juntos. Você pega a bolsa do Japão, a bolsa da Suíça, a bolsa da China,
França, Alemanha, somando as bolsas desses países, quando elas entram na composição desse índice global, é o mesmo peso das empresas americanas, 7 empresas americanas. Lembrando que os Estados Unidos tem milhares de empresas, ou seja, a concentração do mercado global nessas empresas, ela está num nível que nunca esteve e, sem dúvida, não deixa de ser um nível perigoso. Qual é o histórico desse produto? Esse produto tem 12,4 de resultado anual, desde a sua abertura. Ele tem em média de 60 a 110 posições, que faz com que naquele universo de 700 empresas ele tenha muito espaço para movimentações, correto? Lembrando que esse é um produto em que de 64 produtos analisados, ele é o primeiro nos últimos 3 anos. Enfim, tem um histórico muito forte e isso nos dá o conforto de trazer para vocês isso aqui para que seja objeto de análise. O track record da estratégia Contour. Quando a gente olha o Contour e o SP500, observem como funciona. O Contour, no ano, isso no final de 25, tinha um desempenho melhor do que o SP500, em 12 meses melhor do que o SP500, em 24 meses melhor que o SP500, em 36 meses melhor do que o SP500. O que isso significa? Significa que o mercado americano vem num intervalo de tempo prolongado, de alta muito forte, e essas empresas estão relativamente caras. Arbitrar os preços dessas ações tem gerado mais resultados do que manter especificamente essas ações em carteira. Uma coisa que eu acho que é interessante frisar aqui com relação ao SP500, que é o ambiente que a gente está aqui fazendo a confrontação. Eu vou falar do primeiro e do último resultado. Quando o mercado lá fora, o SP500 vai mal, como é o caso aqui na primeira janela, os 20% piores meses, a gente tem um resultado acima do SP500. A gente protege o investidor versus o SP500. Aí eu vou para a última janela para ser sempre muito transparente. Quando a gente olha os 20% melhores meses do SP500, a gente perde para o SP500. Por quê? Porque ele tem um desempenho direcional. A gente não tem um desempenho direcional. A gente tem um desempenho ponderado entre as posições long e short. Então isso protege, isso dá para a carteira a condição de, em momentos em que o SP500 balança, proteger a carteira, e tem, como eu já disse, um resultado muito interessante desde o início da sua gestão. A gente fez um backtest de 2010 até 2025, 15 anos do fundo. Para vocês terem uma ideia, em reais, o retorno acumulado desse fundo é 1.614%, que dá um retorno anualizado desde o início de 20%, com uma vol de 12%. Quando a gente olha a nossa bolsa, se eu colocar isso aqui versus a bolsa em 15 anos, é uma coisa que é absurda, né? Eu que sou um defensor da bolsa local, acho que a nossa bolsa está barata. Acho que o ano passado a gente já teve uma amostra do que a bolsa pode oferecer, né? Quando ninguém acreditava em 25, a bolsa foi muito bem. Eu acho que a bolsa está muito descontada. Nós temos hoje do Ibovespa para o Small um desconto que é o maior nos últimos 25 anos, o que me permite acreditar que o Small em algum momento vai ter uma alta significativa. Mas quando eu olho para trás, esses números versus os nossos números internos aqui, é uma coisa de dar vontade de chorar, porque a diferença é muito grande e a gente não pode desprezar essa diferença. E aqui a gente tem as informações do fundo, né? Ele é gerido lá fora, o gestor é a Schroders, o fundo é em Luxemburgo. Grande parte desses fundos no exterior a gente tem lá em Luxemburgo, que tem uma estrutura de segurança para o investidor semelhante à estrutura aqui no Brasil. No Brasil hoje o fundo é gerido pela Gama, que tem a franquia da Schroders para fazer os feeders internacionais. Ele funciona com esses números: 0,75 de taxa de administração, a Intrag é o administrador, e é um fundo que um pouquinho antes de haver a mudança da legislação aí em dezembro para fevereiro, era um fundo que tinha um apelo muito grande, com muitos RPPs se preparando para entrar, mas acabou que houve a mudança na norma e a gente está aguardando que ela seja flexibilizada. E aí eu vim até aqui
E eu quero fazer um comentário que eu acho que é muito importante. Eu conheço todos os consultores que atuam no segmento de regimes próprios. De um modo geral, inclusive eu estou aqui lado a lado com um dos melhores, que é o Vitor. Né? Eu acho que vocês estão vendo o Vitor aqui do meu lado. Quando eu vejo as carteiras que a gente tem acompanhado dos regimes próprios, do Vitor, do próprio Ronaldo, enfim, de um modo geral aí dos consultores, os consultores têm sido bastante conservadores com vocês. E eu tenho trabalhado muito, por isso eu trouxe o tema de diversificar aqui hoje para vocês, no sentido de que vocês não fiquem com a carteira, como foi dito aqui por várias pessoas, com um único ativo que parece ser o ativo perfeito. De fato, se tem uma coisa que investimento não existe, é o tal do ativo perfeito. Ele é perfeito hoje, em 2025. Eu tenho uma meta atuarial de IPCA mais 5,5, eu compro um título IPCA mais 7,5, eu garanti a minha meta atuarial por um longo período e eu tenho uma gordura, então eu estou com a carteira redondinha. Isso não é assim, não será assim para sempre. Por quê? Em algum momento, esses títulos vão ter uma taxa menor, outros ativos no mercado trarão resultados expressivos e esse estoque que o mercado de RPPS está fazendo de títulos marcados na curva, por quê? Qual é a beleza de marcar na curva? Se o mercado oscilar contra mim, eu não preciso reconhecer o prejuízo no meu balanço. Então eu não sofro se a taxa do título subir e eu estou com ele marcado na curva, porque para mim ele é um reloginho. Só que quando ele cair e esse título representar um ganho expressivo na minha carteira, eu também não vou poder reconhecer esse ganho na minha carteira. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, o reinvestimento dos cupons desses títulos, em algum momento vai acontecer em taxas muito menores. Eu não tenho como garantir esse resultado para sempre. E o terceiro ponto, se o país der certo, o Brasil, se a gente melhorar, e eu espero que a gente melhore em algum momento, a gente tem eleição esse ano, a gente pode ter uma mudança de cenário, se o país melhorar, nós temos outros ativos, os denominados aí ativos de risco, que tem espaço para ter uma participação na carteira de vocês, que pode dar um resultado extraordinário. Eu quero só lembrar, para quem não estava no mercado nesse momento, eu estou no mercado há muitos anos, né, mais de 40 anos, em 2002, a Bolsa chegou num nível absurdo de abaixo de 10 mil pontos, chegou a 9 mil pontos, 9.800 pontos, 2002. Em 2008, 6 anos depois, a Bolsa chegou a 70 mil pontos. Eu estou falando de 7 vezes um investimento de final de 2002 até meados de 2008, menos de 7 anos, 6 anos e meio aproximadamente. Ou seja, vocês não podem ir nesse caminho único de colocar o dinheiro, parte no CDI e parte significativa em título público marcado na curva. Por quê? Porque a hora que esse cenário mudar, e esse é um apelo que eu faço sempre que eu me reúno com o RPPS, que eu converso, que eu participo de um evento, o apelo que eu faço é o seguinte, eu vou repetir o que eu já disse, vocês têm que aproveitar essa janela. É bem verdade que essa janela está muito infeliz por conta da resolução nova, mas aproveitar esses momentos em que o juro está pagando a conta de vocês e vocês têm margem para vocês poderem experimentar os outros mercados, conhecer os outros mercados, se aprofundar, aprender. Por quê? Porque em algum momento esses outros mercados serão importantes na carteira de vocês e eu repito, comprar Bolsa de Valores quando estiver perto de 300 mil pontos, hoje está 170, com 50% de alta do ano passado para cá, de 2024 para cá. Mas comprar a Bolsa depois que ela dobrar de preço, depois que os ativos ficarem caros, por quê? Porque a taxa de juros não paga mais a conta de vocês, eu acho que não é uma ideia inteligente. E mais do que isso, eu estou falando de diversificação internacional, aproveitar os bons produtos que tem no exterior para combinar com a carteira local, eu acho que vai trazer para a carteira de vocês uma estabilidade, um nível de rentabilidade melhor, com menos volatilidade, e isso vai permitir que vocês, né, a gente fala muito em meta atuarial. Eu acho que a discussão no regime próprio, ela deveria compor a discussão da meta atuarial e do passivo atuarial e do déficit atuarial. Porque a gente fala muito em meta. Eu ouvi a Claudinha falando aqui que o déficit atuarial é absurdo, é muito grande o número. Então a gente tem que trabalhar com investimentos que ofereçam condição a longo prazo de trazer resultado importante para a carteira, para que a gente olhe não apenas o déficit, mas também o
o rombo que é, né, o que tem de descolamento do compromisso de vocês como sistema em relação ao que tem de ativos, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu procurei ser muito objetivo. Repito, eu vi aqui hoje a palestra sobre diversificação de uma maneira mais ampla, tanto pelo Luiz Felipe como pelo Zardon também do Bradesco, e eu quis trazer um olhar mais específico. O que uma estratégia que envolve ações no exterior versus o que a gente tem no mercado local pode trazer de benefício para vocês na carteira. Agradeço a atenção de vocês, um abraço. Obrigada Eduardo mais uma vez, obrigada Vitor, França, muito importante as colaborações de vocês. Eduardo, vi esses dias uma conversa do Karnal com a inteligência artificial, Cloud. Mandei para você agora por WhatsApp, muito legal a conversa. Obrigada, Vitor. Obrigada, França. Muito obrigada, querido. Vou mandar para você também.